O que vem para você nos próximos dias, Áries? Vamos descobrir? Vamos olhar essas leituras. Sua leitura, para quem tem Sol, Ascendente, Lua ou Vênus em Áries, para os próximos dias aqui até o final de fevereiro. Vamos ver qual é o arcano maior que está respondendo pela sua leitura neste momento. Justiça. No fundo do deck, os enamorados. A justiça está falando, opa, olha só, pesa melhor antes de tomar uma decisão. Veja aqui, né, qual é a ação que você vai tomar que está precisando que você avalie. Estou sentindo aqui uma necessidade de avaliação de alguma situação. Principalmente porque teu namorado sempre é uma escolha. Olha só, tem um movimento aqui. Não sei se Áries está pensando em fazer alguma mudança. E aqui está dizendo que é para avaliar melhor. Avalie. Avalie, esse que está falando. Os enamorados, o carro, a roda da fortuna. Porque é alguma decisão que vai ser tomada que ela vai mudar consideravelmente o destino desse ariano. É uma mudança na roda mesmo. Vamos ver o que a gente está falando aqui da justiça? Quais são os assuntos que vão permear a vida de Áries nos próximos dias, tarô? Sol, Ascendente, Lua, Vênus em Áries. Uau, 4 de ouros. 4 de ouros. Eu estou tentando controlar alguma situação, algum resultado de algo. Tem alguma apego aqui. Vamos lá. O que eu tô falando? Vou tirar logo fazer toda. Olha, de novo a justiça, cara. Tem alguma coisa muito séria aí para ser resolvida. E eu tô vendo que esse ariano, ele não tá ainda com muita clareza sobre o que ele vai fazer. Porque essa lua aqui enorme na cabeça da justiça, olha para cá. Lua sempre fala sobre confusão, assim. Na verdade, a lua tem vários significados, mas aqui ele tá me vindo como se algo que ainda não está totalmente resolvido. É como se fosse, eu não vou dizer que é nebuloso, mas eu vou dizer que precisa ser visto com mais calma. Porque aqui tem um movimento que está sendo feito, olha lá, três de ouros. A lua de novo. Nossa, o tarô é lindo, né? Meu Deus do céu. Existe alguma movimentação aqui que você está fazendo referente às suas questões de trabalho, parcerias de trabalho? Que aí está dizendo ainda, calma aí, tá? Pondera melhor e vê o que tu vai fazer. Eu não sinto a energia de corte, eu sinto a energia de você olhar melhor para essa situação com mais calma, com menos impulso. Até porque a Áries é um signo de fogo, entendeu? Ele é impulsivo, isso faz parte, né, enfim, da essência do fogo. Ele é ignal, ele vai, ele resolve, ele muitas vezes também acaba sendo impulsivo, porque toma uma ação ainda sem tanto ponderar. E por isso que a justiça está falando assim, ó, peraí, tem calma, porque tem alguma coisa que você precisa ver melhor, precisa estudar melhor, precisa elaborar melhor sobre alguma parceria de trabalho ou sobre alguma movimentação referente a algum projeto, né? Alguma coisa que você está aqui pensando, Ares. Aqui está falando para você, olha, escolhe melhor quem é a parceria, estuda melhor suas possibilidades, porque tem alguma coisa aqui que você vai fazer aqui uma mudança, e essa mudança é bem significativa para Áries, né? E dentro dessa mudança aqui podem haver situações ou coisas que você não está vendo ainda com toda clareza.
Que mais? Como esse movimento afeta a vida de Virgem, de Áries? Olha lá, tô falando. O eremita embaixo do 4 de ouros. Olha melhor o que você está fazendo. Aqui está dizendo para você procurar não ir pela cabeça do outro. Aqui está dizendo assim, olha, segura um pouco, né? Pensa melhor, não toma uma decisão precipitada, pondera, porque tanto a justiça quanto o eremita são cartas lentas. Está pedindo para você ir mais devagar. A justiça, o eremita, Áries, que mais? Valete de paus. A justiça justamente, Valete de Paus fala sobre essa coisa de você ser impulsivo. E ele tá olhando para o eremita. Eu preciso de fato olhar com um pouco mais de razão e menos emoção aqui nessa tomada de decisão. Olha lá, falei movimento, carro. Alguma mudança, né? Tô pensando em me mudar para algum lugar, fazer alguma mudança, fazer alguma modificação bem essencial em alguma coisa. Olha que legal, velho. São arcanos maiores. É a estrela, 3 de paus. É alguma viagem, alguma movimentação, algum movimento que a Ares quer fazer aqui. E esse movimento tá falando assim, olha, planeja melhor, vê como é que você vai fazer, porque esse movimento aqui, ele tá bem, tá bem na timeline aqui do Ariano. E o que eu sinto quando eu olho para esse eremita é que é como se eu precisasse me movimentar, sim, mas pelos motivos certos. Não por impulso, não porque pelo oba-oba, não porque alguém está dizendo que é melhor para mim, não. Essa é uma decisão, esse é um movimento, é uma realização, é uma modificação nesse projeto que precisa acontecer por convicção da sua parte e não porque as pessoas estão falando. Clarifica para mim esse eremita, por favor. O carro invertido. Clarifica o carro, por favor. 4 de paus. É algum movimento que a área está pensando que vai fazer uma modificação muito forte em toda a estrutura da vida dele, né? Interessante. A estrela. Isso mesmo, Cavaleiro de Paus. 3 de paus. No eremita de novo no fundo do deck. Nossa, cara, eu tô achando muito estranho, porque o eremita e o enforcado. Olha só, o eremita, o enforcado e o. Uhum. Espera que eu não tô ainda confortável com isso aqui. Só um minuto. Deixa eu entender essa lua aqui. Se o que está sendo visto. A Imperatriz. 4 de ouros.
É isso mesmo que eu tô sentindo e é isso. Aqui tá falando o seguinte, Áries, existe um movimento, sim, que tá aí batendo na tua porta, um convite, seja uma promoção, alguma coisa que apareceu aí na tua frente. E aqui tá falando para você, e parece ser alguma coisa interessante, algo que te chama a atenção. É algum tipo de proposta que para você ela parece assim, ser muito interessante. Só que aqui tá me falando assim, primeiro você precisa ponderar as questões referentes a isso. Juridicamente falando, então tem que ver aí se você vai fazer alguma assinatura de contrato, alguma coisa que vai acontecer. É bom dar uma olhada direito nas entrelinhas desse negócio, tá? Porque aqui tá falando sobre, ok, o movimento não é ruim, beleza, mas precisa ser pelos motivos certos, né? Então, por quê? Porque aqui está falando que a oportunidade, ela tem sim uma cara de que ela me parece ser muito interessante. Eu tenho aqui, ó, uma imperatriz, só que tá com essa lua. Então, não é bem isso que está pintando ser. Aqui pode ser parecido um parceiro de trabalho que parece ser muito próspero, muito interessante, que vai mexer de oportunidades, mas na verdade não é bem isso. Então tem que dar uma olhada na proposta e tem que estar dando uma olhada em quem está te propondo. Porque existe alguns pormenores aí dentro desse contrato, dentro dessa viagem, dentro desse novo rolê que precisa ser visto, tá? Porque enquanto você está super empolgado com alguma situação, mudança que você vai fazer, tem alguma coisa ali que você não está observando, que você não está vendo. O lugar que você vai talvez não seja isso tudo que estão falando, que essa mudança pode ser que não seja tão significativa ou faça tanta diferença assim na sua vida. Para alguns eu tô indo para um lugar, eu tô me movimentando para fazendo uma mudança total na minha vida, achando que eu vou encontrar uma situação e quando chegar lá não é bem assim. Então cuidado muito com essa empolgação aqui. Entendeu? Cuidado com essa empolgação. Para outros, sim, existe uma grande proposta, existe uma promoção. Olha, de novo, falei, valete de paus, clarificado pela lua. Cuidado por esse movimento não ser feito em cima de uma impulsividade, Ares, e depois eu me arrependo. Olha lá, 5 de copas no fundo do deck. Depois eu olho e vejo se não é bem isso que eu estava pensando. A pessoa me mostrou isso, quando eu cheguei lá encontrei aquilo. Sabe? Quando você faz uma compra pela internet e aí chega aqui, você chega, o negócio é totalmente diferente, ou não tem a mesma qualidade, não parece ser a mesma coisa daquilo que eu vi lá no vídeo, todo editado. Então é uma realidade que está sendo colocada para você que não corresponde à verdade. E aí é isso que está falando. Duas coisas. Se for um contrato, se proteja juridicamente a respeito disso. Observe essas cláusulas, olhe direito, porque essa parceria no primeiro momento parece um negócio maravilhoso. Ou então a proposta parece ótima, mas olhou as letras miúdas ali do contrato? Olhou se aquilo ali realmente vai ser algo que vai ser positivo para você? Entendeu? Porque eu sinto aqui uma espécie de. Não é pesar, mas tipo, você olha e fala, poxa, não era isso que eu estava esperando. Eu pensei que era uma outra coisa. E aí dá aquela sensação de que ou que você tá arrependido, ou de que, poxa, não era isso que eu estava esperando. E aí tem um descontentamento aqui. Então, a área está na hora de ele começar a olhar com calma. Seja esse movimento para onde ele vai, seja esse contrato ou esse momento dele que ele está elaborando, aqui a energia para os próximos dias de Áries pede que ela pondere, que ela pese as decisões que vão ser tomadas para que não haja um arrependimento. Ok? É isso que está vindo aqui. É dessa forma, e principalmente porque o movimento aqui, ele parece ser algo muito bom, mas precisa ser visto com um pouco de profundidade, com calma.
Me parece ser alguma coisa que parece interessante, como algo que eu sempre quis e tal. Aí aqui tá falando cuidado para essa empolgação, né? Não acabar levando você para um caminho que depois você vai ter dificuldade. Ok. Quer mais? 8 de ouros caiu completamente invertido em cima do 3 de ouros. Então, assim, essas companhias de trabalho não são exatamente aquilo que eles dizem ser. Então, aqui, mais uma vez, eu reforço: deve ter alguma proposta, alguma coisa que foi trazido ali para Áries, onde parece ser alguma coisa muito interessante, mas ele tem que tomar cuidado. Se não for com a proposta, é com o proponente, ou seja, quem está fazendo a proposta. Porque aqui tem alguma coisa que diz que não é exatamente aquilo que promete ser, tá? É um aviso para Áries mesmo, para ele observar aí nos próximos dias alguns movimentos que podem estar acontecendo na vida dele, que ele vai precisar ter que fazer aí algum tipo de ponderação ou ajuste. Muito bem. O que ele não está vendo? Olha lá, um rei de ouros. Por que esse aviso? O que pode acontecer? Os enamorados. De novo, né? Porque o namorado está no fundo do deck aqui. Os arcanos maiores. Três de copas. Olha que interessante essa sequência. Um rei de ouros. Os enamorados. 3 de copas. 6 de espadas. Aqui é como se fosse o seguinte: a pessoa te chama para fazer uma mudança, para realizar algum projeto, e quando chega no meio, aí essa pessoa abandona. Então aqui corre muito risco das próprias pessoas que te ofereceram algo te abandonarem no meio do caminho. Por isso tem essa coisa de você se resguardar também juridicamente a respeito disso. Porque pode acontecer aqui uma quebra de contrato, entendeu, Ares? Alguma coisa. Então, que está falando sobre você olhar com calma, porque muitas vezes o que essa pessoa que está chegando aí oferecendo, dizendo um bocado de coisa, ela chega ela ela só não, ela também não consegue cumprir aquilo que oferece, como também pode abandonar o barco no meio do caminho para ir fazer alguma coisa que para ela é mais importante. Entendeu? O esquema? Então, se você for, né, se a área está fazendo algum movimento aqui agora, aonde de alguma maneira ele vai precisar ficar dependente de algo ou de alguém, tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui corre muito risco de chegar em um determinado momento e essa pessoa que te ofereceu essa oportunidade ser a pessoa que vai abandonar o barco. Entendeu essa parte? Então, por isso que a mensagem é: Área, se resguarde juridicamente, pondere melhor sobre essa decisão, veja como você pode fazer para se proteger, para que né? Ou seja, construa seu plano B aqui. Porque se alguma coisa der errado, você não vai perder tudo. Porque às vezes a gente pega, joga todas as fichas num lugar e quando chega lá, né? Não tem plano B. E aí, quando as coisas dão errado, nossa, é o caos acontecendo. Então, aqui está falando: olha, cuidado, preste atenção, né? Observa, pondera, porque aqui me parece que é uma pessoa que tem uma lábia muito boa, um poder de convencimento muito bom, te faz acreditar que aquela situação ela é muito legal, entendeu? E aí ela te abre a porta, te ajuda, ou te empresta um dinheiro, ou faz alguma coisa, entendeu? Para que as coisas vão caminhando. Só que quando chega um determinado momento, é meio que, né, tem aquela coisa, acontece algo e essa pessoa tem uma mudança de planos. Acontece alguma proposta mais interessante, ou alguma, sei lá, outras pessoas entram no rolê, e aí acaba ficando a coisa mais confusa e difícil para o ariano, tá, Ares? Então, é sobre isso aqui. Tá bem forte, tá voltando sempre em cima dessa mesma construção aqui de leitura. Então, eu vou ver aqui o que o oráculo
né? Tá falando sobre esse momento de Áries. Aproveita que você tá aí, deixa um like na leitura, tá? Se inscreve no canal se você entender que a sua energia combina com a minha. E é sobre isso. Vamos lá. Cada vez que apontamos o dedo para alguém, temos 3 dedos apontados para nós. Não julgueis para não seres julgados. Serdes julgado. Engraçado porque eu vejo isso aqui e aí e eu tô aqui falando de cuidado, tô falando de ponderação, tô falando de você pensar melhor, porque assim, ó, é como se é, é essa sensação que eu tenho. É que quando essa oportunidade, isso que está chegando na vida de Ares, chega da boca de alguém que parece ser muito, muito, muito convincente naquilo que está falando. Então, eu estou sentindo isso aqui, sabe? Como se ele dissesse, ó, eu sou melhor, eu vou oferecer para você isso, aquilo, outro. Fulaninho, Beltraninho, Ciclaninho lá não presta. Sabe, eu vejo alguém se autopromovendo em cima de falar mal de outra pessoa. Eu senti essa energia quando eu vi, por isso que aquela me ligou esse alerta. E aí aqui está falando, cada vez que apontamos o dedo para alguém, temos 3 dedos apontados para nós. Não julgueis para não seres julgados. Eu não vejo nem isso somente com arianos, mas vejo isso também com alguém que pode chegar para o ariano falando de alguém. Para outras pessoas, é sim, né? Tá falando diretamente para o ariano, tá dizendo, olha, não julga os outros, você não sabe o que os outros, né? O que os outros estão vivendo dentro das suas vidas, dentro dos seus universos, dentro das suas particularidades. Então aqui, né, para alguns arianos está falando, olha, pense sempre que com a mesma peso que você julga os outros, você também vai ser julgado, tá, Ares? Então é sobre isso, espero ter ajudado. Muito importante você por aqui. Obrigada. A gente se vê em breve. Até mais.